Bom dia a todos. Mais uma aula. Hoje nós vamos finalizar o conteúdo de morfologia. Já falei sobre a estrutura das palavras, a classificação das palavras, e hoje eu vou falar sobre a formação das palavras, os processos de formação das palavras em língua portuguesa, que é uma parte importante da morfologia também. Ok? Bom, na última aula, eu já fiz uma revisão sobre a estrutura das palavras. Desculpa, gente, hoje está dando interferência. Eu vou abrir aqui o arquivo, mas na última aula eu falei sobre a estrutura das palavras, falei sobre as partes principais de cada palavra, sobre o radical, vogal, temática, vogal e consoante de ligação. Falei sobre as desinências, que é uma parte importante, né? Desinências nominais, desinências verbais. Tudo isso eu já falei nas últimas aulas. Eu só falando porque faz 15 dias que a gente não tem aula, né? Porque foi feriado aqui, na verdade, feriado nacional, foi feriado para vocês também do Pará. Então, tem 15 dias que nós não temos aulas na terça. Então, por isso que eu estou revisando um pouco. Na última aula, eu falei sobre classificação das palavras. Vou relembrar um pouquinho isso para falar do conteúdo de hoje, porque faz muito tempo que a gente viu, 15 dias, eu acho que vocês podem ter esquecido, tá bom? Prontinho, já achei. Hoje eu achei bem rapidinho. Aqui já no esquema, para mostrar para vocês. Então, na última aula eu falei sobre isso, classes de palavras. Vocês lembram quantas classes de palavras nós temos atualmente na língua portuguesa? Ai, gente, eu tô achando que tá tão escuro aqui. Hein? Vamos ver se vocês lembram o último conteúdo que eu trabalhei com vocês. Quantas classes de palavras nós temos em língua portuguesa? Melhorou. Uma, duas, três, quatro, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Até 10. Um de cada vez. O que foi, gente? Palavras? 5 classes de palavras. É isso mesmo? Pessoal de Pétalas que estava aí na última aula. 5 classes de palavras ou mais? Pode fazer aqui com a mão, ó. 5, 6. Acho que é 5, professora. 5. Não. Não? São quantas? Hã? Pode mostrar com a mão aí. 6, professora. 10? 6. 3? 6. 6. Ah, tá. Desculpa. 6. Ó, mais ou menos. Na verdade, são 6 variáveis.
mais 4 invariáveis. Então, somando todas as classes de palavras, ou, enfim, nós temos 10, tá bom? Então, em língua portuguesa, nós temos 10 classes de palavras. Essa parte histórica que eu mostrei para vocês. E essas classes de palavras, elas também podem ser chamadas de classes gramaticais. Ok? A primeira delas é o substantivo. Depois nós temos o artigo, adjetivo, pronome, verbo e ali 5, né? É porque ali no espaço não cabiam 6. Então, eu mostrei 5 aqui para vocês. Depois eu acho que eu vou colocar uma outra bolinha aqui para ficar mais completo. São 6 classes. Então, além dessas aqui, do substantivo, artigo, adjetivo, pronome e verbo, nós temos também o numeral. Ok? Então, ó, dentre as 10 classes gramaticais, 6, que são essas 5 primeiras, mais o numeral, são classes gramaticais variáveis, certo? O que quer dizer isso? Quer dizer que elas podem variar em gênero e número. São palavras que elas podem ter a versão feminina, podem ir para o feminino, quando você insere o A ali no final da palavra, como elas também vão para o plural. Tem a versão no singular e a versão no plural, que é quando você acrescenta o S no final. Isso, de acrescentar o S, é de forma geral, mas quando a gente estuda os substantivos especificamente, a gente vê que existem outras formas de fazer o plural dessas palavras. E a gente vê também que dentro dos substantivos nós temos posso falar, algumas formações de gênero diferentes também, que não é só inserir o A no final da palavra. Isso relacionado ao substantivo, nós temos algumas regrinhas. Se vocês quiserem, depois que eu concluir esse conteúdo, fizermos os exercícios, eu posso falar um pouco mais sobre cada classe gramatical isoladamente. Por exemplo, eu tenho aqui uma aula só sobre substantivos, que eu falo a classificação de substantivos, a formação do gênero, a formação do plural. Então, se vocês quiserem se aprofundar um pouco mais para frente, eu posso ministrar uma aula sobre isso. Pois bem, então as classes variáveis são, como a gente viu, substantivo, artigo, adjetivo, pronome, verbo e numeral. Essas são as 6 classes gramaticais variáveis. E nós temos as 4 invariáveis, que são, olha, acabei aqui, está escrito, são variáveis hoje, substantivos, artigos, adjetivos, pronomes. Vou diminuir um pouquinho. Verbos e numerais. E invariáveis, ó, aqui embaixo. Não sei se vocês estão conseguindo ver. Aqui, ó. Tá? Então, são invariáveis os advérbios, preposições, conjunções e interjeções. Então, independente do que quer dizer invariável, quer dizer que essa palavra ela não vai mudar nem para o feminino, nem gênero, né? Ela não vai para o feminino, mesmo que ela acompanhe uma palavra no feminino, ela não vai para o feminino, tá? Ela se mantém daquela mesma forma. E se ela acompanhar uma palavra no plural, também ela não vai variar. Então, ela tem uma forma única, o mas, por exemplo, que é uma preposição. O mas, ele não vai ser masa ou massas, por exemplo, não tem o mas, ele vai ser dessa forma, independente da palavra que ele acompanhar, certo? Então, o mas, ele vai ser mas ou qualquer palavra, ele não vai variar.
Então, é isso. É isso que a gente quer dizer com classes de palavras ou classes gramaticais invariáveis, ok? Até que eu mostrei as outras classes invariáveis, eu falei o que era o advérbio, a preposição, a conjunção e a interjeição. Esses últimos 4 são classes invariáveis. Então, somando tudo, nós temos 10 classes gramaticais, ok? Então, foi isso que eu falei com vocês na última aula. Viu? Foi bem rapidinho. Agora vamos passar para a formação das palavras. Gente, é um assunto que eu gosto muito. Eu vou abrir aqui o arquivo Word mesmo, que eu vou enviar para vocês, tá? Tem alguns exemplos para vocês identificarem melhor essa formação das palavras. E aí, qualquer dúvida, vocês podem perguntar, ou se eu for acrescentar alguma coisa aqui durante a aula, eu vou testando esse arquivo, salvo ele e envio para vocês depois. Eu vou só abrir aqui no meu computador e compartilhar com vocês, ok? Prontinho, gente, achei, tá aqui prontinho já, com alguns exercícios práticos para a gente fazer aqui durante a aula. Olha que bonitinho que tá. Então, hoje eu vou falar sobre essa parte da morfologia, que é muito interessante, pelo menos na minha opinião, né? Que é a questão da formação das palavras. Então, quais processos a gente utiliza para formar as palavras em língua portuguesa? Então, existem 2 processos básicos que a gente utiliza para formar qualquer palavra em língua portuguesa. São eles: derivação e composição, ok? Então, esses são os processos principais. É claro que com a evolução da língua, outros processos foram surgindo, certo? Mas eu vou falar um pouquinho deles hoje também, ok? Qual é a diferença, então, de derivação e composição? Alguém saberia me falar? Vocês já estudaram isso na escola de vocês, em primeiro lugar? Já estudaram a formação das palavras, essa parte da morfologia? Sim ou não? Sim ou não? Não, professora. Não? A Aninha respondeu que não. Pessoal, de Pétala, vocês já estudaram isso? Formação das palavras? Sim? Ah, não. Não. Ok. Bom, então hoje vocês vão aprender isso aqui, tá bom? Quando chegar nesse conteúdo na escola de vocês, que com certeza vai chegar,
vocês já vão saber, né? O bom é isso, que vocês já vão saber isso. Mas é bem tranquilo, tá bom? A derivação, ó, a principal diferença é que a derivação, ela parte de um radical apenas. Então, eu pego um radical, e desse radical, a partir da inserção, quer dizer, quando eu coloco um prefixo ou quando eu coloco um sufixo, os dois juntos, ou um apenas, ou só o sufixo, enfim. Ou quando eu mudo a classe de palavra. Há várias formas de derivar uma palavra. Eu tenho a derivação, ok? E na composição, gente, eu tenho dois ou mais radicais. Sempre tem mais de um radical, porque eu pego um radical e junto com outro radical. Por isso que chama composição, porque eu componho uma palavra a partir de dois ou mais radicais. E aí vocês vão ver que dentro da composição eu tenho dois processos, né, dentro da composição e tenho 5 processos dentro da derivação. Então, vamos começar pela composição, que são menos processos e é mais fácil, por assim dizer, de vocês entenderem, né? Bom, vamos lá. Então, vocês já viram, com certeza que vocês já viram palavras compostas. Vocês sabem o que são palavras compostas? Gente, está muito escuro aqui. Só um pouquinho, deixa eu abrir. Melhorou um pouquinho, né? Alguém sabe o que são palavras compostas? Já ouviram, já viram palavras compostas? Oi? Gente, estou achando vocês muito quietinhos hoje. Respondam para mim. Conhecem palavras compostas ou não? Conheço Não. sim, professora. Já estudei. Já? Ah, tá bom. Então, essas palavras compostas em língua portuguesa, elas são formadas, já falando aqui da parte de morfologia, elas são formadas por dois processos aqui dentro da composição. Então, elas chamam compostas porque elas são formadas por composição. Mas dentro da composição, eu ainda tenho duas formas de formar essas palavras. E vocês vão ver bem essa diferença, tá? Porque é bem, assim, bem diferenciado, sabe? É bem fácil de vocês identificarem a diferença dessas palavras compostas. Vocês vão lembrar de algumas conforme eu for falando aqui para vocês, tá bom? Então, quando eu junto dois ou mais radicais, eu tenho uma composição. Essa composição, ela pode ocorrer de duas formas, tá? Ou por justaposição, ou por aglutinação. Bom, justaposição é quando eu junto esses radicais lado a lado, pode ter hífen ou não, mas a maioria não tem hífen. O que é hífen, professora? É aquele risquinho que a gente coloca entre as palavras, que vai chamar hífen. Então, essas palavras, elas podem ter hífen ou não, sem qualquer alteração fonética, certo? A maioria das palavras que são compostas por justaposição, a gente chama justaposição, porque eu simplesmente pego dois radicais, do jeito que eles estão ali, eu junto eles, formo uma palavra composta e não altero nada ali, eu não tiro essa, eu não tiro nada daqueles dois radicais que já existem. A maioria dessas palavras compostas por justaposição, elas têm um hífen ali no meio, ok? A maioria tem hífen. Aqui nós temos um exemplo com e o exemplo sem, porque para... Deixa eu só fechar aqui algumas coisas que estão abertas. Muita coisa aberta.
Aqui nós temos dois exemplos. Um exemplo tem hífen e outro não tem. Por quê? Com o novo acordo ortográfico de 2009, algum professor aqui do curso já falou sobre o acordo ortográfico de 2009 com vocês, as principais mudanças? Sim ou não? Porque eu sei que vocês têm vários professores de língua portuguesa, não só eu, né? Então, eu não sei o que eles trabalharam com vocês, perdão. Professora, fala de novo, não entendi o que a senhora falou. Tem algum professor de língua portuguesa aqui do curso que já explicou para vocês as mudanças do novo acordo ortográfico que foi assinado em 2009 aqui no Brasil? Não, que eu me lembre. Ah, sim. Então, mais um conteúdo que eu tenho que trabalhar com vocês. Vou ver se eu tenho aqui para mostrar mais ou menos. Gente, não achei aqui, mas o que eu vou fazer? Vou terminar esse conteúdo, a gente vai fazer alguns exercícios sobre tudo que eu falei da parte de morfologia, e aí depois eu venho com esse conteúdo que gente, é muito importante mesmo, tá? Que vocês vejam, eu tenho até o material aqui pronto, eu posso compartilhar com vocês, para vocês terem como base ali, para vocês darem uma lida no que mudou, a questão da acentuação gráfica mudou, a questão de algumas palavras que não usam mais hífen, que antes tinham hífen e agora não tem mais hífen. Então, muita coisa mudou depois desse acordo ortográfico. E como vocês vão passar pelo processo seletivo, vão fazer provas para entrar no IF ou em qualquer outra instituição, né, de ensino, sempre tem questões sobre esse tema, sempre tem. Então, o que sempre tem? Orações coordenadas e subordinadas, que a gente estudou, sempre tem questão sobre isso. O novo acordo ortográfico sempre tem questões sobre isso. Formação das palavras aqui de morfologia, sempre tem questões sobre isso.
são assuntos que sempre vocês vão encontrar questões sobre isso. Quando vocês estiverem fazendo a prova, vocês vão lembrar do que eu falei aqui, que sempre tem questões sobre esses assuntos. Então, por isso que é importante, já que outros professores não trabalharam esses conteúdos com vocês, esse conteúdo especificamente do novo acordo ortográfico vai ser o próximo conteúdo que eu vou trabalhar com vocês, ok? A gente ainda tem tempo, a gente está em setembro, vai mais ou menos até outubro, eu acho, se meados de novembro, então dá tempo de eu trabalhar esse conteúdo com vocês aí, ok? Bom, vamos lá. Composição, justaposição. Então, esse nome justaposição quer dizer que é a posição correta dos radicais. Então, não altera nada nesse radical. Ele não perde nenhuma palavra, nenhuma letra. Ele não perde nenhuma letra por conta disso. Então, aqui nós temos, e não há nenhuma alteração fonética, ou para melhorar, como a gente viu ali na questão da estrutura das palavras, então nós temos algumas palavras que elas precisam da inserção, que a gente coloque uma vogal, uma consoante de ligação, para que essas palavras, elas soem melhor, quer dizer que quando eu pronuncie elas sejam entendidas melhor. E aqui, no caso da composição por justaposição, eu não preciso colocar nada, nem tirar nada, tá bom? Vocês vão entender por que eu estou falando disso. Então, nós temos dois exemplos aqui, um com hífen e outro sem hífen. Guarda-chuva, passatempo. Então, não se mudou nada. Então, o radical é guarda e o outro é chuva. Na verdade, o radical seria guarde, até o D, né? E chuve. E aí, depois vem a vogal temática, né? Que junta ali com o radical e faz com que essa palavra seja considerada uma palavra realmente. A gente chama de tema, inclusive. Quando eu junto o radical com a vogal temática, eu chamo isso de tema. Então, aqui nós temos dois temas, guarda e chuva. Juntei os dois com o auxílio do hífen, virou uma palavra composta, ok? Um outro exemplo, passa tempo. A mesma coisa, vem ali, passa, vem de passar, né? Então, passa é o radical, o A, vogal temática, então fica passa, e tempo, mais o O, que é a vogal temática, o tempo, passa tempo. Não se perdeu nada nesse caminho. Então, por isso que essas duas palavras são compostas por justaposição, certinho? Bom, agora nós vamos ao segundo processo de composição, que seria por aglutinação, tá? Então, aglutinar quer dizer assim, quando eu altero um pouco da forma dessa palavra, quando eu junto e eles acabam, assim, nesse processo, né, de juntar os dois radicais, alguma coisa acaba se perdendo, ou um acento, ou uma vogal, ou uma consoante. E por que se perde, professora? Justamente para que essa palavra soe melhor. Como a gente viu lá no assunto anterior de estrutura das palavras, que algumas palavras a gente precisa colocar uma vogal, um consoante, essas palavras que a gente precisa tirar. E é o que acontece aqui, nas palavras que são compostas por aglutinação, tá? Então, o que eu coloco? Eu às vezes tiro o acento, como é o exemplo aqui de aguardente. Aguardente quer dizer água, mas ardente, é uma água que arde, né? E eu não sei como o pessoal aí para chama, né? Mas aguardente pode ser também chamado de pinga. Então, a aguardente, ela deriva o quê? Da junção da palavra água com ardente. E ali, o que se perdeu ali no meio do caminho? Um A. Porque senão ia ficar água ardente. Ia ficar dois As. Água ardente. Então, o que a gente fez? A gente pegou um A, eliminou ele, e ficou só um A. Aguardente. E caiu o acento também. Então, não ficou aguardente.
Senão, quando a gente fosse falar essa palavra, ia ter que falar dessa jeito. Aguardente, porque teria o acento. Como ficou seu acento? Ficou aguardente. Aguardente. Ok? Com um A apenas. Então, essa palavra foi composta por aglutinação. Outro exemplo. Planalto. Planalto quer dizer plano alto. Então, eu junto, ia ficar plano alto, plano alto, plano alto. Ó, ia meio que enrolar a sua língua para você falar plano alto. Então, para eliminar esse problema, nesse plano, eu tirei o O e inseri e só deixei o A do alto. Aí virou planalto. Planalto. Que é, como a gente sabe, geografia, a gente estuda planalto e planície, né? Então, planalto é quando tem montanhas e tudo mais. É quando é mais alto, aquela parte da vegetação e tudo mais, que tem montanhas, que é algo mais alto. E planície é quando é mais reto ali na nossa direção, tá? Não precisa subir nada para chegar ali no planalto. Então, isso é planalto. E, por fim, vinagre. Eu não sei se vocês sabiam que vinagre é uma palavra composta. Muita gente não sabe que vinagre é uma palavra composta, que vem de vinho mais acre, tá? Que é um vinho com sabor diferente, tá? Deixa eu até ver aqui o que significa exatamente o acre. O acre nesse sentido de sabor, né? Eu vou falar para vocês. Ó, acre, que tem sabor amargo, ácido ou azedo, tá? Vou dar. Que tem cheiro ativo, forte e penetrante. Então, o Acre não é só ali o estado do Acre que a gente conhece, mas sim, ele é usado como um adjetivo. Eu vou colocar aqui no chat para vocês, espera aí. Que tem sabor, significado do adjetivo acre. Desculpa, ficou assim. Esse o gosto acre do limão é um exemplo, tá? De como vocês podem utilizar. E também combina com o vinho, né, ou com o vinagre, perdão, de cheiro ativo, forte, penetrante, do odor acre das conservas. Ok? E existem mais outros significados também de acre, tá bom? Mas os que condizem aqui com o vinagre seria esse. Voltando. Então, vinho mais acre. Então, vinho que tem, que eu coloquei aqui, que tem sabor amargo, ácido, azedo, na verdade é meio azedinho o vinagre, e que tem um cheiro muito forte e penetrante, que o cheiro do vinagre é inconfundível, né, gente? Quem cheira o vinagre não tem como errar, é um cheiro único, não tem outra coisa que cheira igual vinagre. Então, por isso, vinho mais acre se juntou e virou vinagre. O que mudou aqui? Mudou, ó, olha como ficaria estranho. Vinacre. Vinacre. Não ficaria estranho se eu falasse vinacre? Na verdade, ó, juntando sem tirar nada. Vinho acre, vinho acre. Então, por isso, foi eliminado o quê? O O, na verdade, o HO, que não ficou mais vinho,
ficou vina, né? Então, a gente manteve ali a gente manteve o A do Acre e a gente mudou o C do Acre por G. Então, todas essas alterações foram feitas para que essa palavra tivesse uma sonoridade melhor, que a gente pronunciasse melhor essa palavra. Então, aqui é um exemplo clássico, tá? Quando eu falo de composição de palavras por aglutinação, o principal exemplo que a gente utiliza é o de vinagre, que era vinho acre e virou vinagre. Vocês já conheciam, já sabiam que vinagre era uma palavra composta? Sim? Sim, não? Pessoal, vocês sabiam que vinagre era uma palavra composta? Sim ou não? Não, professora. Não? Ah, então. Eu posso passar aqui? Eu vi que as meninas estão copiando aí. Eu posso pôr um pouquinho mais para baixo? Vou passar só um pouquinho aqui, tá? Pronto. Bom, gente, então vimos como as palavras em língua portuguesa são compostas, né? E os dois processos de composição que nós temos em língua portuguesa. Justaposição, quando eu junto lado a lado dois radicais, sem perder nenhuma palavra, sem alteração nenhuma nessas duas palavras, e podem se juntar e ter hífen entre elas, entre essas dois radicais, ou não. E o segundo processo é o de aglutinação, quando eu junto dois radicais, só que nessa junção, nessa mistura de radicais, algo se perde. Ou eu elimino uma vogal que está mais ali, ou eu posso eliminar um acento para que tenha uma sonoridade melhor aquela palavra, ou ainda eu posso alterar uma consoante, que foi o caso de vinagre, que a gente tirou o C, colocou o G, e a gente eliminou o HO, né? E deixou só o A, para virar vinagre. Ok? Então, isso que a gente viu agora de composição. Vamos, então, para o processo de formação das palavras em língua portuguesa, que é chamado de derivação. Então, a diferença básica aqui de derivação e composição é que a derivação é quando eu obtenho uma palavra nova, que a gente viu, quando eu falei do assunto anterior de estrutura das palavras, que essas palavras novas são chamadas de derivadas, né? Derivadas ou cognatas, enfim. Derivadas. Então, quando eu formo uma palavra nova a partir do mesmo radical, eu chamo essa palavra de derivada. Então, por isso que esse processo aqui é chamado de derivação, porque já existe essa palavra derivada, que vocês já devem ter ouvido em algum momento aí do estudo de vocês, de alguma aula de língua portuguesa, você já deve ter falado sobre palavras derivadas. Então, por existir já esse conceito, então nós temos aqui a derivação, tá bom? Então, a palavra que já existe, que é aquela palavra base, que dela a gente forma inúmeras outras palavras, né? Eu chamo essa palavra base aqui de primitiva. Então, essa palavra base é primitiva. As outras palavras que surgem a partir dessa palavra primitiva são chamadas de palavras derivadas. Ok? Bom, vamos lá, então. Exemplos. Aqui no quadrinho, acho que dá para ver, nós temos como palavra primitiva mar. Mar é o radical, como a palavra primitiva. Bom, dessa palavra mar, surgem inúmeras outras palavras. Alguns exemplos aqui, ó. Marítimo, marinheiro, marujo. Então, são exemplos de palavras que derivam da palavra primitiva mar. E a mesma coisa, a palavra terra. Terra é a primitiva e dela derivam
outras palavras, como enterrar, que é colocar debaixo da terra, terreiro, né, que é um lugar, um terreno que tem muita terra, terreno ou terreiro, enfim, e aterrar, quando eu coloco muita terra assim num terreno para nivelar, então aterrar. Então, eu encho de terra para nivelar. Onde tem um buraco, uma parte levantada, enfim, eu coloco encho de terra ali para ficar, que serve de base para a construção de um edifício, de uma casa. Isso é aterrar. A minha parcela de Oi. hoje, para você. Certo? Então, aqui nós temos 2 exemplos, só para vocês entenderem a diferença de palavras primitivas e derivadas. O que a gente observa aqui, tanto a palavra mar quanto a palavra terra, elas não se formam a partir de nenhuma outra palavra. Então, antes delas, não existe nenhuma palavra, tá? Então, por isso que elas são palavras primitivas, não existe nada antes delas. São elas que formam novas palavras. Por isso que a gente dá esse nome de primitivo. A gente lembra um pouco lá dos homens da caverna, um pouco da história, né? Que são os seres mais primitivos da história. Deles, a gente foi evoluindo com o tempo, né? Com todos esses anos. E hoje somos nós, né? Os seres humanos, que somos seres mais evoluídos, se comparados com os homens da caverna, por exemplo, que são primitivos. Só para a gente entender um pouco da diferença de primitivo e derivado, tá? Então, essas palavras novas que são formadas, como marítimo, marinheiro e marujo, são formadas por derivação, pela inserção, ou seja, quando eu acrescento um sufixo ou um prefixo nesse radical, mar. Aí, a partir desse acréscimo, né, desse sufixo ou prefixo, eu formo uma nova palavra. Então, mar e terra são palavras primitivas e as demais que eu mostrei aqui, derivadas. Ok? Vou passar aqui para a parte de derivação, tá, gente? Pronto. Bom, então vamos aqui então para os processos de derivação, tá? O primeiro deles é a derivação prefixal. Prefixal. O que quer dizer isso? Quer dizer que eu pego um radical e junto a ele um prefixo, então algo que vem antes desse radical, tá bom? Antes do radical, prefixo. Então, quando eu formo uma nova palavra com um novo significado a partir do acréscimo de um prefixo, algo que eu coloco antes do radical, eu tenho uma derivação que chama derivação prefixal. Então, esse é o primeiro tipo de derivação que nós temos aqui nessa parte, tá bom? Esse material, gente, eu vou enviar para vocês no grupo, depois de terminar a aula, porque vai ter alguns exercícios e tem o gabarito aqui já também. Então, por isso que eu não vou enviar agora para vocês. Eu vou fazer primeiro com vocês, e aí depois que a gente fizer tudo certinho, eu envio para vocês lá no grupo, ok? Bom, vamos lá. Então, quando eu acrescento prefixo, exemplo, ó, nós temos aqui o radical fiel e leal. Aí eu peguei e inseri um prefixo aqui, ó. Infiel, desleal. Então, o in é um prefixo, o des é um prefixo também. Então, essas duas palavras, infiel e desleal, são palavras derivadas por prefixação. A gente pode chamar de 2 nomes, derivação prefixal ou prefixação. Vou colocar aqui.
prefixal, porque vocês podem encontrar esse nome, né? Então, prefixal. Prefixação. Ok? Então, aqui prefixal, porque é derivação prefixal. Acho que eu vou colocar aqui. Derivação prefixal. Derivação de outro. Sufixal ou sufixação. Isso, pronto. O segundo tipo, então, já vimos aqui, primeiro tipo, quando eu pego um radical e insiro antes dele um prefixo, aí eu crio uma nova palavra com novo significado, derivação prefixal ou prefixação. O segundo processo de derivação de palavras em língua portuguesa é a sufixação ou derivação sufixal. Segue a mesma lógica ali da prefixação, tá? Que é quando eu insiro, eu tenho aqui um radical, depois desse radical eu vou inserir um sufixo. Tudo que vem depois do radical chama sufixo, tá? Esses dois, tanto prefixo quanto sufixo, são chamados de afixo. Então, quando eu coloco o sufixo ali na palavra e formo uma nova palavra, um novo significado, eu tenho a derivação sufixal ou sufixação. Exemplos. Simplesmente, mente, é um sufixo que eu inseri no simples, tá? Então, a palavra aqui é simples e natural. Então, no simples eu coloquei mente, ficou simplesmente, e no natural eu coloquei idade, ficou naturalidade. Ok? Então, esses são os dois exemplos de derivação sufixal ou sufixação. Deixa eu ver aqui o horário. Nossa aula vai até às 11, né? É isso? 11, 10 e 50, parece? Deixa eu correr aqui para terminar esse conteúdo com vocês. Olha. Aí nós temos a derivação prefixal e sufixal ao mesmo tempo, gente. Daí eu venho aqui com a parasintética, que também é um conceito um pouco parecido, mas vamos lá. Primeiro, a derivação prefixal e sufixal. Então, essa palavra eu tenho radical, e aí nesse radical eu vou inserir um prefixo, então, que é aquela pequena ali prefixo, é aquele pequeno afixo que vem antes da palavra, e um sufixo ao mesmo tempo, que é um afixo que vem depois do radical. Então, vem antes e depois ao mesmo tempo. Eu insiro esses dois, tá bom? Mas, se eu eliminar um deles, tipo, se eu tirar o sufixo, ainda vai existir uma palavra só com prefixo. Ou se eu tirar o prefixo, vai existir uma palavra com sufixo. Então, o esquema é esse. Derivação prefixal e sufixal. Eu coloco o prefixo e o sufixo ao mesmo tempo. Só que se eu quiser tirar um deles, tirar o sufixo, por exemplo, essa palavra vai existir com prefixo. E se eu quiser tirar o prefixo, essa palavra vai existir, você vai conseguir falar ela somente com sufixo também. Vamos ao exemplo? Olha, infelizmente. Então, feliz é o radical. Tentando clarear aqui. Então, feliz é o radical. In é o prefixo, mente é o sufixo. Então, eu junto os dois, ficou a palavra infelizmente. É uma nova palavra. Mas se eu quiser tirar o sufixo, vai existir uma outra palavra, que é infeliz. Infeliz, só com prefixo.
E se eu quiser tirar o prefixo in, vai existir uma outra palavra só com o sufixo, que seria felizmente, tá? Felizmente. E a mesma coisa seria essa outra palavra aqui, esse outro exemplo, deslealdade. Por que eu estou trazendo essas palavras aqui? Porque eu já usei como exemplo lá em cima. Então, eu estou tentando manter os mesmos exemplos para vocês verem que essas palavras, elas vão agregando, vão podendo ter um novo significado quando eu agrego um sufixo novo, ou agrego um prefixo nesse mesmo radical. Por isso que eu estou usando os mesmos exemplos, tá bom? Então, ó, deslealdade. Eu posso falar desleal, existe essa palavra desleal, e existe a palavra lealdade, também existe. Mas quando eu faço essa derivação prefixal e sufixal ao mesmo tempo, eu tenho a palavra deslealdade. Deslealdade. Ok? Então, são inúmeras palavras que elas são formadas aqui pela junção, né? Quando eu insiro o prefixo e o sufixo ao mesmo tempo, ok? Agora nós vamos para um outro processo, gente, prestem atenção nesse, tá? Ele é bem parecido com a derivação prefixal e sufixal. Por quê? Ó, então, aqui nós temos a derivação parasintética. O que é a derivação parasintética? Ela recebe, a palavra que recebe um prefixo e um sufixo ao mesmo tempo. Ai, meu Deus, professora, mas você acabou de falar que a derivação prefixal e sufixal é essa, que recebe o prefixo e o sufixo ao mesmo tempo. E agora? E agora? Como eu enfatizei aqui em cima, na derivação prefixal e sufixal, existe a palavra só com o prefixo e existe a palavra só com o sufixo. Mas, na derivação parasintética, não existe, tá bom? A derivação parasintética é quando eu pego uma palavra e eu coloco o prefixo e o sufixo ao mesmo tempo nela e formo uma nova palavra. Mas, se eu quiser tirar o sufixo e deixá-la só com o prefixo, ela não vai existir. Não existe na língua portuguesa. Vai ser uma palavra que você nunca viu em língua portuguesa. Eu vou mostrar para vocês os exemplos e vocês vão ver. Ah, é verdade, professora, não existe essa palavra em língua portuguesa. Vocês vão ver. E por que existe a parassíntese, né? Ou a derivação parasintética? Ah, então deixa eu colocar aqui. Derivação parasintética. Eu vou colocar aqui em cima, ó. Derivação. Eu sei que lá em cima está escrito derivação, tá? Mas eu acho que pode confundir um pouco vocês. Então, eu vou colocar aqui também, derivação prefixal, sufixal, derivação parasintética, ou outro nome é parassíntese. Aí você não precisa usar essa palavra derivação, tá bom? Pode falar derivação parasintética ou parassíntese. Ok. A parassíntese, ela vai formar nomes, tá? Então, a partir da parassíntese, eu consigo formar nomes. O que são nomes em língua portuguesa? São substantivos e adjetivos. E também eu posso formar verbos. Então, eu vou formar essas três classes gramaticais: substantivos, adjetivos e verbos. Essa a parassíntese, ela proporciona que eu forme palavras dessas três classes gramaticais especificamente. Eu acho que caiu aqui. Aí, voltou. Bom, vamos lá. Tenho aqui um adjetivo, triste. O radical, né, como eu disse, é sempre sem a última vogal. Triste, com T, o T mudo, tá? Desse radical, eu formo o verbo entristecer. Entristecer, ele é formado a partir da junção de um prefixo, que é o em, e um sufixo, que é o ecer. Daí vira uma palavra
derivada pela parassíntese, né? Por a derivação parassintética, que é o exemplo aqui, ó, enriquecer. Então, é um verbo. No caso aqui eu falei de entristecer, né? Mas ele é bem parecido com, vou até colocar aqui embaixo, ó. Entristecer. Já que eu falei aqui em cima, então nós temos o entristecer também. Pronto. Mas, se eu pegar e tirar, por exemplo, o sufixo, vamos fazer esse teste, ó. Eu vou tirar o sufixo e vai ficar assim, ó. Entristecer, sem o sufixo. Ou tristecer, sem o prefixo. Existem essas palavras em língua portuguesa? Entriste e tristecer? Vocês já ouviram falar? Sim ou não? Existem essas palavras em língua portuguesa? Sim, não. Ó, entriste e tristecer não existe em língua portuguesa. Então, se a gente tirar o prefixo ou sufixo, não vai existir. Então, por isso, é uma derivação parasintética, ok? Então, outros exemplos, entristecer, enriquecer e espernear. Não existe esperne e nem pernear. Não existe. Ou enrique ou enriquecer. Não existe também. Existe o nome Henrique, né? Mas é diferente. Estou falando de uma palavra que tenha um significado, substantivo, um adjetivo ou um verbo, e não o nome de uma pessoa, tá bom? Então, esse é o quarto. Nós vimos aqui derivação prefixal ou prefixação, derivação sufixal ou sufixação, derivação prefixal e sufixal ao mesmo tempo, derivação parasintética ou parassíntese, e vamos aqui para o quinto tipo de derivação, que é a derivação regressiva. Essa é uma derivação diferente da que a gente viu anteriormente. As que a gente viu anteriormente, a gente coloca, né? A gente insere prefixos, sufixos, os dois ao mesmo tempo. Então, essa palavra fica um pouco maior, com um novo significado. Aqui na derivação regressiva, ela tem esse nome porque ela vai regredir, ela vai perder. Então, essas palavras, elas não vão ser formadas por acréscimo, mas sim por redução, por eliminação, seja de uma ou duas letras nessa palavra, tá bom? Como exemplo, ó, nessa derivação regressiva, nós temos o quê? Verbos que dão origem a substantivos que indicam ação. Por exemplo, ataque é um substantivo que vem do verbo atacar. Embarque, que é um substantivo que vem do verbo embarcar. Resgate, que vem do verbo resgatar. Disputa, que vem do verbo disputar. E existe na língua portuguesa uma classificação para esses substantivos. São substantivos deverbais. Deverbais, porque são substantivos que derivam de um verbo e são formados por derivação regressiva, ou seja, pela redução, não pela acréscimo, pela redução, tá bom? Então, a regressiva, ela tem esse diferencial. Outra opção também são os nomes que não indicam ação, mas dão origem a verbos. Verbos, como a gente viu, são palavras que indicam ação na língua portuguesa. Então, nós temos alguns nomes, alguns substantivos ou adjetivos que vão fazer surgir verbos, tá? Que vão originar verbos. Que nós temos aqui como exemplo, plantar, verbo plantar, que surgiu do nome planta. Telefonar, que surgiu do nome telefone. Então, são exemplos de derivações
regressivas, tá bom? Nomes podem derivar outros nomes também, porque o falante vê a possibilidade de eliminar o sufixo real ou imaginário. Exemplos. A palavra certa é botequim, mas muita gente fala boteco. Ou sarampo, para a doença original, que é sarampão. A doença original é sarampão e não sarampo. Benção para benção. Não sei se aí no Pará vocês têm costume de pedir benção para os pais, né? Faz assim como benção, pai, benção, mãe, tudo mais. O certo seria a benção, pai, a benção, mãe. Aqui a gente usa bença. Então, bença é uma redução de benção. Portuga para português. Então, falar, olha o Portuga ali, gente. A gente fala, olha o português passando ali. Não, olha o Portuga passando ali. E asco para asqueroso. A palavra seria asqueroso, mas a gente usa asco. Bom, algumas pessoas usam asco. Então, são outras. São exemplos de derivação regressiva, ok? Vamos para mais um. Ó, essas são as 5 principais, tá bom? E depois, com a evolução da língua portuguesa, surgiram outras, como essas aqui, ó. Imprópria ou conversão. Ocorre quando uma palavra, sem sofrer nenhum acréscimo, nenhuma mudança, nem acréscimo, nem redução na sua forma, mesmo assim ela muda de classe gramatical. Como isso acontece, professora? Isso vai depender do contexto que essa palavra é utilizada, dependendo de como eu uso ela na frase, ela vai mudar de classe gramatical. Exemplo aqui, ó. Comício monstro. Eu não estou falando monstro, aquele bicho-papão que a gente vê, um monstro. O monstro do Lago Ness, por exemplo. Não. Eu estou falando comício monstro no sentido de comício muito grande. Então, eu estou usando monstro como um adjetivo e não como substantivo monstro, que todo mundo já conhece o significado. Falavam alto. Então, aqui eu estou usando alto como uma circunstância, inserindo uma circunstância no verbo falar, né? Então, eu estou mudando o alto, consequentemente, que sempre é usado como um adjetivo, para um advérbio. Outro exemplo, ó, o cantar é preciso. Então, cantar é um verbo. Só que nesse caso, nessa frase, eu estou usando ele como um substantivo, tá? O não é um advérbio. Então, o não, eu estou usando o não como se fosse um substantivo, como se fosse sujeito nessa oração, certo? Então, por isso, o não, que é, por classificação, um advérbio, ele é usado nesse caso aqui como um substantivo. Maria Pereira é um substantivo que passa a próprio. Então, Pereira, que é a árvore que dá peras, é usada aqui como sobrenome de uma pessoa. Então, é um substantivo comum que vira um substantivo próprio, por assim dizer, tá bom? Então, muda aqui dentro mesmo da classificação dos substantivos. Esses são exemplos de derivações impróprias ou conversões. E, por fim, nós temos aqui são extras, tá? Que é extra. Hibridismo é conteúdo extra. Por fim, nós temos abreviação ou redução. Então, é uma palavra que ela é usada na sua forma reduzida. Eu acho que vocês sabem o que é abreviatura, né? Então, são siglas, às vezes, que são muito grandes e a gente reduz elas, ou abrevia. Por que abreviação ou redução? Porque aqui, ó, cine, muita gente fala cine para cinema. E cinema já é uma redução, né? Cinema é redução de cinematógrafo. Então, o certo seria falar, eu vou no cinematógrafo, e não eu vou no cinema. Então, cinema já é uma redução de cinematógrafo, e, por consequência, tem uma outra redução ou abreviação de cinema, que é cine. Pneu.
Pneu também, a palavra correta não é pneu. A gente fala pneu, mas o certo é pneumático. Tá? A palavra correta é pneumático e a redução ou abreviação de pneumático é pneu. Moto, que vem de motocicleta. Foto, que vem de fotografia. E quilo, que vem de quilograma. E de quilo, a gente ainda tem um kg, né? Que a gente usa como uma abreviatura para quilo. Bom, nós temos aqui como vocabulário, como algo extra, tá? Mas, como vocês podem ver, não tem aqui ó, a letra, porque eu explico até aqui. Até essa G são processos de derivação de palavras novas, tá bom? A partir daqui, nós temos uma explicação extra para vocês, caso vocês não saibam. Nós temos as onomatopeias, tá? Que estão, assim, alguns autores falam que são formação de palavras ou não, mas a onomatopeia é uma palavra que imita certos sons. E algumas delas têm hífen, ou seja, são compostas, e outras são derivadas. Então, por isso que aqui eu não estou falando com uma derivação. Bem, tive, tique, taque, mugir, zum, zum. Tá? São exemplos de onomatopeias. São palavras novas, exclusivas, para falar sobre o som. Hibridismo são palavras formadas com elementos provenientes de línguas diferentes. Então, nós temos aqui como exemplo televisão, abreografia, alcômetro, burocracia, zincografia, Petrópolis, Teresópolis, cotonete. Então, são palavras que originam do grego mais o latim, português mais grego, árabe mais grego. Então, são palavras que elas se formam a partir de duas línguas ou mais, tá bom? E, por fim, para concluir aqui, nós temos as siglas, que são formadas por iniciais de títulos. ONU, para Organização das Nações Unidas, e IBGE, para Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Ok? Bom, gente, então, eu queria fazer esse exercício com vocês, mas já está passado aqui da hora, né? Faltam 5 para as 11. Então, vamos finalizar. Vamos sentar aí todo mundo para a gente tirar a nossa foto final. Eu vou passar esse material para vocês lá no grupo. Façam esses exercícios e a gente corrige na próxima aula, ok? Combinado? Façam esses exercícios e na próxima aula a gente corrige. Depois eu passo o gabarito para vocês. Eu vou tirar daqui desse arquivo o gabarito e colocar no outro gabarito. Vamos tirar nossa foto chamada? Deixa eu fechar aqui rapidão. Sentem aí, por favor. Pessoal de pétalas. Pronto, vamos lá? 1, 2, 3 e... Prontinho. Muito obrigada pela presença de vocês hoje, tá bom? Tchau, professora. Final. Tchau, tchau. Tchau, Pro. Tchau. Beijo.